Eu fui matando os meus heróis aos poucos, como se já não tivesse nenhuma lição pra aprender. Olá, meu querido ouvinte. Está começando mais um Dealercast. Nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. E para mais conteúdo, acesse o nosso site, dealercast.com.br. E além disso, acesse o nosso feed, para sempre então ouvir um novo podcast. Meu nome é Kevin Juliano e hoje eu vou estar dando sequência na nossa minissérie sobre aprendizado. Me perder por aí, fingindo muito bem que eu nunca precisei de um lugar só. Meu memórias não são só memórias, são fantasmas que me sopram aos ouvidos, coisas que eu... Então, para quem é novo, tá chegando agora no nosso podcast, só para explicar, eu e o Liliano Fernandes, que nós somos os co-apresentadores desse show aqui, a gente então decidiu fazer uma minissérie baseada no livro da Barbara Oakley, que é o Aprendendo a Aprender, e também no curso de mesmo nome que eu e ele fizemos, certo? Então o Liliano já trouxe as primeiras partes, desse quebra-cabeça, que é o aprendizado, e eu vou dando sequência, então, falando um pouco mais hoje com vocês sobre a memória no estudo. Tá? Então, pra gente começar, eu queria começar a conversar com vocês sobre o que é aprendizado. Então, o aprendizado, ele tem algumas etapas, para você aprender, mas o que seria esse aprender? É quando você, de alguma forma, olha as coisas ao seu redor, no mundo real, certo? Cria ali as hipóteses dessas coisas e faz uma engenharia reversa das causas, que podem levar a sua hipótese a acontecer, e assim então você tira algumas conclusões, certo? E isso então gera algumas experiências, e essas novas experiências geram novas conclusões. Então o aprendizado, ele é algo que você faz de forma ativa na sua vida, Então você precisa colocar a mão na massa, testar as suas opções, e dessa forma você vai criando mais conhecimento. Legal? E por que a memória, então, faz parte do aprendizado? A gente tem que entender, primeiro, esse conceito de primitivo que a gente tem na nossa realidade. Hoje em dia, está tendo, uma certa negação que a gente, de certa forma, é um animal racional, mas quando a gente se pega, principalmente na psicologia, e nessas áreas que mexem com o comportamento humano, a gente vê que a gente ainda tem muito dos neandertais, e que a gente evoluiu sim, mas não fomos tão longe quanto as pessoas acreditam, e que muitos dos nossos comportamentos estão baseados na nossa herança genética, tá? E um desses comportamentos, ele é a memória. E por que eu digo isso? Porque a memória, ela tem um mecanismo, tá? Então, quando a gente vai abrir o nosso cérebro, ele tem algumas partes e peculiaridades que seriam o neocórtex, o córtex pré-frontal, o cérebro reptiliano e etc. Cada uma dessas partes do nosso cérebro, eles fazem algum tipo de serviço diferente, Como nossos órgãos do corpo também fazem. O rim filtra água, o coração bombeia, o sangue para as veias e etc. O nosso cérebro também é dividido em algumas partes, e essas partes, então, elas se unem junto ao todo e fazem a gente ter essa máquina maravilhosa que faz a gente compreender o que está à nossa volta, certo? Então, a memória, ela é mais um desses mecanismos dentro desse grande quebra-cabeça, dessa grande, vamos dizer assim, orquestra. Não sei porque eu disse orquestra, mas vamos continuar com esse exemplo. A grande orquestra, tocando de forma afinada. E ela tem ali, então, duas grandes trabalhos que ela precisa fazer, que ela se preza a fazer. A gente tem a nossa memória de curto prazo. Pelo nome você já deve entender, memória de curto prazo, que ela serve, então, para guardar as coisas no tempo presente. Segura essa informação que ela vai ser bem importante. E também a gente tem, na sequência, a nossa memória de longo prazo, que também pelo nome você já deve conseguir entender, que essa memória de longo prazo, então, ela é a nossa memória que se baseia
diretamente em acumular as coisas dentro da nossa cabeça, né? Então, a memória de curto prazo, ela acumula as coisas do tempo presente, né? Das coisas que acontecem, digamos, no agora, e um pouco mais de tempo. E a de longo prazo, então, ela guarda meio que para sempre lá dentro essa memória. E o que seria a memória, né? A memória, ela é um bloco de conhecimento. Aqui no Dealercast a gente já tem um podcast que fala só sobre blocos de conhecimento, mas resumindo, né, o bloco de conhecimento são vários fragmentos de informação, certo? E esses fragmentos de informação, quando eles são estimulados, eles se transformam em memória. Então, grandes partes de fragmento de conhecimento se tornam um grande conhecimento, e é isso que faz você ser especialista em alguma coisa. Então a memória, ela é um grande bloco, né? Elas são grandes blocos de conhecimento que servem então para te ajudar, principalmente além de você lembrar as coisas, né, que você faz, você ter uma continuidade, vamos dizer, na sua vida, porque imagina se a gente não tivesse memória, né? Você todo dia ter que reaprender a fazer as coisas, reaprender quem é seu pai, sua mãe, reaprender onde é o seu trabalho, seria um pouco difícil. Então ela ajuda a gente a fazer todo esse balanço, né, da nossa vida e ter essa linha de continuidade todos os dias. Tanto que existe até um estudo bem interessante, que se eu não me engano é feito no livro sobre hábitos, né, que está um pouco relacionado à memória, que é com o Eugene, que é um cidadão que ele sofre um acidente e a parte esquerda do cérebro dele, infelizmente, fica destruída, né, nesse acidente, e ele perde, então, a memória de longo prazo, ele fica só com a memória de curto prazo. E é bem interessante, porque na maior parte das vezes ele tem que reaprender as coisas que ele já sabe. E aí entra toda a questão dos hábitos, né, que ele consegue, então, a partir dos hábitos, refazer as coisas que ele fazia, porque ele já tinha o hábito de fazer aquilo, como se ele lembrasse da memória dele, mas é uma pessoa que não tem memória. Tem um filme também que fala um pouco sobre isso, que é aquele do Adam Sandler com a Drew Barrymore, que é bem famoso, é um filme de comédia romântica, que ela tem um Fusca amarelo, não vou lembrar o nome agora. Qual que é o nome desse filme mesmo? Gente, eu não vou lembrar o nome desse filme. Mas tem esse filme aí do Adam Sandler com a Drew Barrymore, né? E, nossa, inglês perfeito. E também estimula isso, né? Que ela perde também no acidente, então parte da memória e todo dia ela vive o mesmo dia, né? Nesse caso do Eugene, ele realmente perdeu toda a memória, ficou só com a memória de curto prazo. Então é interessante entender como a memória é crucial na nossa vida, né? E é algo que a gente tá tão acostumado aquela coisa, né? O costume, né? Não faz a gente entender como o nosso corpo é maravilhoso e as coisas que ele faz de forma automática. Bom, acho que eu já desviei um pouco do caminho, mas só para apresentar para vocês, então, algumas das características da memória. E agora a gente vai, então, entrar por que a memória é importante dentro do conhecimento, dentro do estudo. Como você pode pensar, ela é de extrema importância, porque a memória ela é quase como se fosse uma das partes finais do seu estudo. Então, a qualidade do seu estudo vai fazer que você tenha um conhecimento de qualidade. Nossa, peraí, foi redundante isso. Deixa eu tentar fazer isso de forma não redundante. Tá. A boa prática do seu estudo, então o seu estudo de qualidade, vai levar que você tenha um conhecimento, retenha mais conhecimento, e além de reter mais conhecimento, tenha mais qualidade. E talvez eu mostre para vocês aqui que retenção de informação não é tão interessante assim. O que é importante é você ter qualidade no conhecimento. E essa qualidade nesse conhecimento, essa retenção, a memória ela é como se fosse o toque final para fazer aquilo tudo entrar nos eixos, entende? Então, se essa memória, se esse estudo de qualidade, ele não tem uma parte que exercita a memória de curto para longo prazo, entende? Esse estudo ele meio que se perde e todas aquelas horas que você estudou, talvez não seja tão interessante assim. Talvez, não é que não seja interessante, é que você não está retendo essa memória. Não vou dizer que é uma total perca de tempo, porque eu acho que é cruel dizer isso, mas assim, é quase que uma total perca de tempo quando você não tem uma qualidade de estudo e que não consegue fazer essa passagem, né? Então, da memória de curto prazo
para longo prazo. Então vamos lá. Dentro do funcionamento, agora entrando especificamente nas ferramentas, né, nessa funcionalidade da memória, como que isso ocorre, né? Então, quando você está lá estudando as suas matérias, etc., é recomendado, né, que você divida essa matéria em várias partes. Não sei se alguém já falou isso para você, ou se você já entrou em algum local onde tenha presta para concurso, etc. Mas normalmente eles te dão partes ou áreas para que você estude, para que você tenha um estudo mais focado. Esse foco, ele é intencional, porque quanto maior for o foco no seu estudo, mais fácil, entenda, não é que vai acontecer sempre, mas você tem uma tendência maior a reter informações de curto prazo. Nossa, já achei que era de longo prazo. Não, calma, informações de curto prazo. Então, quanto mais você divide, fragmenta esse seu estudo, de forma que você consiga se concentrar naquilo que você está estudando, novamente o estudo de qualidade, mais informações você está retendo para dentro da sua cabeça. E armazenando tudo isso na memória de curto prazo. Tudo bem? Tudo bem. Por quê? Novamente, a memória de curto prazo, ela serve para, principalmente, a gente lembrar das coisas que a gente fez aqui há 5 minutos, tá? Então, assim, imagine que eu venho no meu computador e abro uma pasta e crio uma pasta e esqueço disso. Aí, na próxima vez que eu volto no meu computador, eu abro a pasta e faço novamente a mesma pasta e esqueço. A memória de curto prazo, ela serve para isso. Para que eu não esqueça das coisas que ocorreu aqui há 5 minutos. Porém, há um mecanismo na nossa cabeça que se chama descarte de informação, que ocorre toda noite, e ele faz uma seleção entre essa memória de curto prazo. Então, quando a gente fala desse estudo focado, um estudo de qualidade, é estudo para que você tenha mais retenção da memória de curto prazo. Se isso vai ser levado da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, isso são outros 500, né? Isso então é outro mundo. Porém, a maior concentração dentro do seu estudo, você prezar por uma sessão de estudo que seja mais intensa, e quando eu digo intensa eu quero dizer mais focada, sem tanta distração, com métodos de retenção de memória, isso vai ajudar a sua memória de curto prazo a se manter viva. Tá. E por que então, mesmo estudando com a memória de curto prazo, eu não consigo fazer essa passagem da memória de longo prazo? Então a gente tem que entender que é o seguinte, o corpo tem um mecanismo, tá? Um mecanismo que meio que limpa tudo que não é interessante para nós. O nosso corpo ele é extremamente adaptável. E ele se adapta sempre pelo que é melhor para o nosso benefício próprio, certo? Por isso que existem pessoas que vivem no menos 45 graus, existem pessoas que vivem a mais 45 graus, existem pessoas que vivem em situações extremamente remotas e outras que vivem em estilos de vida totalmente desafiadores como atletas, né, que estão sempre colocando seu corpo no limite máximo para fazer com que ele funcione. E então, dessa forma, essa memória, né, ela funciona... Caraca, me perdi aqui. Não. Ela funciona da mesma forma. Então ela busca se adaptar. E essa adaptação dela, ela faz o que? Ela exclui muito das coisas que a gente tem na nossa cabeça. Ela exclui essas coisas durante o dia, quando a gente dorme. Então, toda vez que você for dormir, entenda que a sua memória ela vai fazer tipo uma pré-seleção das coisas que você aprendeu no seu dia. E o que ela vai julgar ser mais importante, ela vai manter. E o que ela não julgar tão importante assim, ela vai jogar fora. E aqui vem, talvez, a grande chave de estímulo de memória e pulo do gato em relação ao nosso tema de hoje aqui do podcast. Que é o seguinte, se eu faço uma repetição gradual de uma informação, a minha mente começa a entender que aquela informação ela é importante e que ela precisa ficar armazenada. Não sei se vocês já entenderam onde eu quero chegar. Imagino que algumas pessoas que estejam ouvindo, prestando atenção, já entenderam onde eu quero chegar. Então, quanto mais você repetir uma informação, e principalmente quanto mais emoção tiver dentro dessa informação que está sendo repetida, mais forte essa memória vai ser dentro do seu campo de memória. Entende? Então, essa passagem da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, ela passa muito pela intensidade da emoção que você dá para
para sua pelo fragmento de conhecimento que você está tendo, né? E também pelo número de vezes que isso repete. Tá, e como que isso influencia diretamente na minha vida? Vamos lá para dois exemplos práticos. Vamos voltar lá que nem eu falei. A gente às vezes esquece que a gente ainda é um ser racional, né? Um bicho racional. Então o que acontece? Quando a gente coloca uma emoção, por exemplo, de raiva, de angústia, de medo, de dor, dentro de um acontecimento da nossa vida, isso tem mais chances de se tornar algo que vá para a memória de longo prazo. Em alguns momentos, traumas acontecem isso, né? Então a pessoa tem um trauma psicológico, e esse trauma psicológico, então, passa e se aloca dentro da memória de longo prazo, e ela convive pro resto da vida com esse trauma. Porque aquela emoção, aquilo que aconteceu foi tão disruptivo da realidade, que faz com que isso fique armazenado de forma intensa dentro da cabeça dela. Entende? Então, nesse caso, ela não precisou de uma repetição grande na memória. Ela precisou só de um estímulo. Por isso que, normalmente, quando a gente gosta mais de uma matéria, quando a gente gosta mais de uma turma, de uma escola, ou qualquer coisa que leve a gente a ter uma emoção sobre aquilo, a gente consegue aprender mais fácil e mais rápido. Porque o estímulo ajuda a gente a reter essa memória de curto prazo e principalmente fazer essa passagem da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. E o segundo é a repetição, né? Então, eu posso colocar aqui como se fosse o trabalho duro da memória, né? Então você tem que estimular as coisas até cansar a sua memória para ela entender assim, tá bom, entendi, isso é importante, vou armazenar no meu HD aqui para que você lembre no futuro, porque isso deve ser importante. Por isso que isso é um fato que às vezes ajuda você a entender por que você consegue lembrar, por exemplo, do nome do candidato do BBB, por exemplo, do Big Brother, que você consegue lembrar do nome do cara do filme que passou 15 vezes na sua televisão ali, porque normalmente as televisões têm isso, né? Então você vai lá e sempre tá passando normalmente os mesmos filmes, os mesmos temas. Personagens de séries, né? Então você vê as séries sempre, então sempre tem o nome, a persona, tudo. E não te ajuda a lembrar, por exemplo, o que você tinha que saber para sua prova. Então talvez nesse momento, como era uma tarefa, talvez uma matéria que você talvez não gostasse, não rolasse uma emoção em relação a essa matéria, aí que vem então a força do ódio. Então essa forçada que você dá é o que te ajuda a lembrar dessa informação na hora que você for fazer a prova, e principalmente depois de fazer a prova, porque a gente fala sobre o estímulo, né, que você tem que dar sobre a memória, que eu já vou entrar nisso no próximo tópico. Mas então, só para que vocês entendam tudo isso que eu tô tentando explicar para vocês aqui de forma mais didática e simples possível, né, a nossa memória de longo prazo, ela tem esse mecanismo, então, de relacionado à emoção e também à repetição, tá? E quanto mais você utiliza esses mecanismos, mais fácil é de você manter essa memória de longo prazo, principalmente na hora que você vai dormir. Porque na hora que você vai dormir, como eu falei pra vocês jogam fora as informações que não são tão repetidas ou tão importantes assim na sua mente, e ficam só com aquelas que você realmente, vamos dizer assim, exercitou mais dentro do seu dia. E aí a gente entra no próximo tópico, e talvez no último aqui do nosso podcast de hoje em relação à memória, que é o tempo. Né? Então, assim, existem alguns estudos que indicam que a nossa memória ela tem um tempo para fixar o conhecimento. Vamos dizer assim que do modo normal, retirando essa questão da emoção, ela tem um tempo. E que se você não exercita essa memória dentro desse tempo, ela se perde e não faz a passagem da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Acho que nesse momento vocês já entenderam que as duas memórias funcionam de forma simultânea e que uma é importante para a retenção do conhecimento agora, porém ela joga fora né, o que não é importante, porque imagine você armazenar tudo que você vê, todos os estímulos, então ela joga fora, e a de longo prazo é a memória, digamos assim, a protagonista, onde ficam realmente as coisas que você realmente precisa se importar e saber. Então, existem estudos que indicam que em até 7 dias, se você não estimular o mesmo conteúdo, você
perde esse conteúdo, ele não se fixa na sua cabeça. Então vamos lá, vamos pro exemplo prático. Tô aprendendo inglês, né? E na segunda-feira, então, eu aprendi sobre verbo to be. Né? O verbo to be é famoso, o verbo to be. E aí, eu não estimulei de nenhuma forma o verbo to be na semana. Eu não falei inglês com outra pessoa, eu não abri uma caderno de novo, eu não fiz um simulado sobre verbo to be, eu não assisti uma série em inglês. Porque normalmente aparece, né, o verbo to be ali em alguns momentos. O que vai acontecer? Em 7 dias, o verbo to be ele meio que vai ser esquecido. Vamos dizer, nas vias normais, né, da memória, ele vai ser esquecido. Então, para que você consiga, né, armazenar todo esse conhecimento do verbo to be, não adianta você fazer uma sessão de estudo de 5 horas no primeiro dia. O melhor é você fazer uma sessão de estudo de 1 hora nesses 7 dias. Mas todas elas envolvendo o verbo to be. Seja o primeiro dia a prática do verbo to be, a teoria, né, do verbo to be, ou no segundo dia uma prática, no terceiro dia uma revisão, no quarto dia uma conversação novamente, uma prática, e no quinto dia, então, uma revisão novamente para que você tente pensar, lembrar daquilo que significa o verbo to be sem olhar no caderno, sem olhar nas coisas, sem ter referências. Então, normalmente dessa forma você consegue armazenar esse conhecimento do curto para o longo prazo. O que ajuda é sempre 48 horas após o estudo, você estudar novamente aquilo que você estudou. Então pensa assim, estudei o verbo to be na segunda, terça, quarta à noite ou quarta de manhã eu já estudo novamente. No máximo na quinta-feira, tá? Para mim relembrar esse conteúdo. Porque caso você não tenha o tempo nesses 7 dias, você pode estimular entre essas 48 horas também. Mas isso é interessante que te mostra como a gente tem um mecanismo de aprendizado e que esse mecanismo, se ele for devidamente utilizado, ele consegue então potencializar todas as suas sessões de estudo e também fazer com que você aprenda mais no longo prazo. Entenda, conhecimento é igual a músculo. É um negócio que leva tempo, tem que ser feito da maneira correta e que também não vai ser de hoje para amanhã que você vai virar a pessoa mais inteligente do planeta. É um hábito que deve ser estimulado dentro da sua vida. E com isso, então, eu vou encerrando mais um podcast. Gostaria de agradecer a vocês que ficaram até aqui, me ouvindo. Eu espero de verdade que vocês pratiquem isso na vida de vocês, tentem em algum momento para ver quais são os resultados de vocês. Esse conteúdo foi retirado todo do curso da Bárbara Oakley, junto com o Learn to Learn, o livro Learn to Learn, a gente indica para que você leia, e também uma mesclazinha aqui do livro de foco do Daniel Goleman, mais o livro do Poder do Hábito, e entre outras cositas mais aqui que a gente vai salpicando no meio do podcast para dar essa incrementada interessante. Quer saber um pouco mais sobre memória, mas não quer ler um livro? Assista o filme Divertidamente. Mostra de forma lúdica também como a memória funciona e outras coisas mais, e é um programão para você aí que pode assistir tanto sozinho ou com seu filho, e é maravilhoso, não é mesmo? Bom, pessoal, é isso, gostaria de agradecer e até o próximo podcast.